a gente começar, eu vou chamar a Jamile Leão, que é líder para soluções de Open Finance na Capgemini Brasil. Ela vai apresentar para a gente uma pesquisa super interessante da Capgemini, que foi apresentada no Febrabantec e vem para a gente aqui, né, com todo amor e carinho, que chama-se Open Finance, a maturidade da experiência Banking Anywhere. Tem dados interessantíssimos mostrando como é que as metas e as empresas estão se organizando em torno desse conceito tão bacana. Seja muito bem-vinda, Jamília. Obrigada a você e a todo mundo da Capgemini que está colaborando conosco hoje. A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, Cida. A gente está super animada de estar aqui discutindo esses assuntos tão relevantes para o mercado, como o Canta mostrou aí. Você já fez uma introdução, já deu até um spoiler da minha apresentação aqui, maravilhosa. E é isso, a gente quer discutir o Banking Anywhere na luz do relatório que a gente trouxe, né? Que a gente foi mapear ali a maturidade do Open Finance no Brasil, né? E contar um pouquinho para vocês do que a gente discutiu e descobriu e como que isso vai impactar, né, a experiência dos clientes e principalmente esse Banking Anywhere aí que a gente está querendo construir. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Perfeito. Então, contar um pouco para vocês, mas gostaria de fazer um pouco de contexto, e aqui já está o que Cida já tinha começado a contar para vocês. Da onde que a gente partiu, né? E aí, Canta falou lá do primeiro internet banking, que foi do Bradesco. Antes disso, como é que as nossas mães iam para o banco, né? Iam comprar um crédito, por exemplo, né? Então a gente tinha o Just Banking, né? Você, cliente desse banco, na verdade, ia até a sua agência, né? E pedia para o seu gerente, falava: Oi, gerente, tudo bem? Eu quero, por favor, um crédito. Se você fosse na agência vizinha, você já não ia conseguir esse crédito, porque você era cliente daquela agência. E o seu relacionamento com aquele banco, ele era restrito àquele canal, né? Depois, com a evolução da tecnologia, a gente começa a ter um vislumbre do que seria o Banking Anywhere, né? Que é basicamente você conseguir se servir em qualquer canal, em qualquer contexto e principalmente no momento que você precisar, e não nas 6 horas do horário bancário ali, que era o que nós tínhamos, né? Então, a gente saiu disso para hoje, né? Quando a gente perguntou lá para os nossos clientes finais, né, no relatório, onde você está usando, onde você está fazendo banco, né? Como é que você acessa a sua conta? Como que você faz pagamentos? E aí o volume massivo de pessoas usando os canais digitais, principalmente, né, o aplicativo do banco, né, o aplicativo do celular ali. Então a gente vê já isso tátil, né? A gente consegue perceber esse cliente já fazendo o Banking Anywhere. E qual que seria a evolução disso, né? Aí sim a gente vê o Open Finance ajudando a gente construir o que seria as finanças embutidas, né? O Embedded Finance. Como é que eu tenho peças que me ajudem a não só colocar o meu banco em qualquer momento, em qualquer lugar que esse cliente precise, mas eu também consiga conectar outros produtos financeiros que provavelmente ele tenha no mercado, né? Então a gente sabe que o brasileiro hoje tem cerca de 5 contas aí, contando conta corrente, poupança, cartões de crédito, né? E isso nem sempre se dá nas mesmas instituições. O Open Finance vem trazer, então, a possibilidade de que esse cliente tenha esses todos os serviços em um único canal, né? Naquele canal que ele escolheu. Pode ser o canal do banco A, do banco B, mas ele terá informações e ele poderá operar as contas dele de outros players também. E como seria então que esse cliente está recebendo essas possíveis experiências que a gente já está construindo há 2 anos e meio aqui no Open Finance brasileiro? Né? Então, quando a gente pergunta para ele, você está gostando, né, dos clientes que usaram o Open Finance? Você está gostando? O que te interessa mais? O que te encanta mais, né, das possíveis experiências que você está recebendo do Open Finance? E vejam aqui que esse top box aqui ele mostra
exatamente aquele cliente que está muito satisfeito, né? Que ele deu nota alta para aquela experiência. Vejam que o cliente está feliz, ele está animado, empolgado com as experiências que ele está recebendo. Aqui eu vou deixar uma nota, né? Dos clientes que disseram que estão usando o Open Finance, só 25% tiveram essas experiências aqui. Então, um número baixo, né? Pensando ali nas experiências que a gente está pensando em construir, né? Então, ainda é muito pequeno isso para o cliente, ele ainda não está percebendo de fato, né, de forma massiva, essas experiências, mas aqueles que estão, ele fica feliz de ver o saldo dele em qualquer lugar e reunido, ele consegue acessar outros serviços, já a gente já está dando uma entradinha do Beyond Banking ali, com acesso ao GovBR, que não é um produto financeiro, né? Um produto de cidadania ali, e a gente tem possibilidade de fazer pagamento muito mais fácil, contextualizado, enfim, uma série de experiências que a gente vem construindo e que está criando uma experiência muito melhor, uma sensação muito melhor para esse cliente de ele estar conectado de fato na vida financeira dele como um todo. E qual seria esse próximo passo aí que Cida e o Cantarino já trouxeram ali na nossa introdução? Seria esse Beyond Banking, que além de eu servir esse cliente do ponto de vista financeiro, eu agrego ele e trago contexto desses produtos financeiros na vida dele, né? Então eu vou agregar experiências de utility, experiências de varejo, outras indústrias, aonde esse cliente está, para que eu possa, de fato, trazer contexto para os serviços financeiros. Mas por que que acontece isso? Porque se a gente for pensar na jornada do cliente, ela não é uma jornada do produto financeiro, ela é uma jornada de consumo, né? Você não acorda hoje de manhã falando assim, nossa, que vontade de contratar um financiamento imobiliário. Não, a pessoa acorda falando, eu quero um lar melhor para minha família, eu quero uma casa melhor para os meus filhos, né? E o produto financeiro, ele está ali e ele deve ser o mais oculto possível para realizar esse sonho desse cliente, né? Então, quando a gente discute o Beyond, a gente está no momento em que o produto financeiro ele é um wizard, né? Um mago ali que vai resolver e vai solucionar essas experiências para o cliente. Porque no fim do dia, né, os sonhos eles vão virar realidade, eles vão ser a experiência do cliente no contexto, não na agência, não no aplicativo do banco, né? Vai ser naquela loja que aquele cliente quer comprar uma roupa especial, vai ser, enfim, no no contexto de compra de imóvel, seja o contexto que for, ele está consumindo e ele está tendo uma experiência ali de vida, não uma experiência financeira, né? E o Open Finance, ele traz essas peças que a gente vai chamar de Lego, né? Ele foi, como a Cida bem introduziu, uma das maiores experiências do mundo. Ele foi considerado brilhante pelos especialistas, né? Por quê? Porque ele era muito audacioso, né? Então, quando a gente foi lá em 2019 lançar essas experiências, ele tinha o maior volume de dados, o maior volume de produtos disponíveis, né? E não à toa ele não era chamado de Open Banking, já na concepção, a gente já discutia o quanto aquilo seria finance, né? Antes dele ser rebatizado como Open Finance, ele já era chamado de Open Finance aqui no Brasil, né? E hoje, né, depois, 2 anos e meio depois, ele é já considerado, de novo, por esses especialistas, como o maior e o melhor caso do mundo. Não à toa, ele inspirou a evolução da PSD3, né, que acabou de ser lançada ali, que vai ampliar para produtos financeiros, que vai trazer, inclusive, aplicações que são premium, né, que eles estão chamando de pagas ali, enfim. E se a gente for comparar, né, assim, uma comparação quase impossível, mas para a gente ter uma referência, o mercado inglês, que era o mais maduro até então, né? Ele levou, no mesmo tempo que a gente, 2 anos e meio, ele conquistou
4,2% da população bancarizada daquele país, né? E quando a gente olha para o Brasil, no mesmo período, a gente conquistou mais que o dobro, né? 9%, considerando os 15 milhões de consentimentos que o governo está, o Bacen está contando ali, né? A gente sabe que já tem um maior número, mas a gente usa o número oficial, que é do Bacen, e olhando para esse número, a gente já está ao dobro, né? Ou seja, a gente já está ali numa adoção muito maior, num prazo muito menor, e se a gente for pensar o volume de aplicações que a gente está pondo no ar, né, de serviços, a gente está falando de 101 aplicações versus 6 aplicações lá no Reino Unido, né? Então, é muito maior, é muito mais impactante, e o que é ótimo para a gente, porque nós, né, do mercado financeiro, a gente consegue criar muito melhores experiências, porque a gente tem mais peças, né? Mas também vai trazer um nível de complexidade muito maior ali. Para esse contexto, a gente vai discutir já já. Falando um pouco da maturidade desse cliente, né? Que a gente queria saber, poxa, o cliente brasileiro, ele é maduro, ele está sabendo o que é Open Finance, ele consegue entender. E o que a gente percebeu? Não, claramente não, né? Esse cliente ainda tem uma maturidade que a gente vai chamar de conceitual. Ele já ouviu falar, ele de alguma forma já viu alguma coisa ali nos canais do banco dele, dos bancos com quem ele, das instituições financeiras com quem ele está se relacionando, mas ele ainda confunde muito as experiências, ele ainda acha que o que é open não é open, enfim, tem uma série de confusões ali, e principalmente, né? Uma coisa que a gente está discutindo é o quanto que essa maturidade ela tem a ver com a nossa população, né? Que é uma população que tem uma educação financeira mais baixa, que tem uma educação digital também menor, né? E que não consegue tomar algumas decisões. E a gente sabe que essa evolução vai acontecer ao longo do tempo com a evolução do Open Finance também, né? Quando a gente foi perguntar para esse cliente, né, foi o que eu contei para você, olha, você já, por acaso, sabe se o seu banco oferece serviços Open Finance, né? E a gente não citou Open Finance de propósito, a gente falou das experiências que o Open Finance proporcionava, né? Então, fazer um pagamento com verba de outro player, ou se, por exemplo, atrair dados, né, de outros players para o seu canal do seu banco, enfim. E aí, 38% dos nossos entrevistados não só disseram que tem esse serviço lá, como eles também estão usando, né? Só que esse é um número bem surpreendente se a gente for pensar, porque 38% do nosso público representariam 70 milhões de consentimentos ativos, né? 70,9 milhões de consentimentos, que não é o que nós temos hoje. Hoje a gente tem 15 milhões, né, pelo Bacen. E o que, que a gente acha aqui? Ele está na expectativa, né? Então, esse número ele é descolado da realidade, a gente até descartou ele do relatório, mas ele traz aqui uma mensagem muito boa, na verdade, né, para quem está trabalhando com Open Finance, que é esse cliente, ele está interessado, ele não só está interessado, como ele já acha que ele está usando, né? Tem o outro lado do espelho aqui, que é, será que esse cara começou a nos dar o consentimento, a jornada foi ruim, ele acha que ele está usando, mas ele não chegou ao final? A gente sabe que é possível. As jornadas estão sendo revistas, né? Principalmente a de iniciação de pagamento, ela estava muito complexa e a gente está revendo isso, né? O ecossistema todo tem discutido como melhorar essa experiência. Mas esse número é interessante por conta desse desejo, né? De apontar esse desejo desse cliente. Quando a gente discute qual que é a maturidade das empresas, a gente não vai ter uma maturidade muito maior, não, né? A gente vai ter 6,43, que é um número ali dentro de 10 que a gente perguntou, mas de uma possibilidade muito mais ampla, né? E o que acontece aqui? Por que essa maturidade não está acontecendo? Porque a gente ainda está no metade das peças regulatórias, a gente ainda está entregando, né, as soluções ali técnicas estabelecidas pelo Banco Central. A gente está em desenvolvimento ainda. Então, eu não posso cobrar uma maturidade muito maior das instituições porque elas estão ainda em construção, né? Mas o que a gente percebe?
quem já está atuando, quem já está usando o Open Finance para se relacionar com seus clientes, já está obtendo resultado, né? E tem ali um grupo que ainda não tem nem meta estabelecida, ainda está considerando o Open Finance um projeto, né? Então, quando a gente pergunta para as empresas que estão desenvolvendo, né? Como é que está a sua meta? A gente vê que a meta institucional ela é baixa, né? E as metas dos grupos envolvidos no desenvolvimento do Open Finance, elas são um pouco mais altas. Isso mostra que a gente ainda está considerando o Open Finance como um projeto dentro das instituições, né? Ele não é, de fato, uma plataforma, ele ainda não está sendo considerado como parte do negócio, de fato, dessas instituições financeiras, né? E aí, o que a gente acha? A partir, né, da entrega, da evolução dessas jornadas, as instituições vão começar a entender até como contabilizar os resultados do Open Finance, né? Porque a gente pergunta, nem sempre a resposta é eu sei como fazer essa contabilidade, né? E aí, a gente tem aqui, a gente foi perguntar, tá bom, então, já que você está no meio do desenvolvimento dessas peças, conta um pouquinho para a gente, o que está tirando o seu sono, aonde vocês estão gastando energia, né? Já que vocês estão pensando aí como construir o Open Finance dentro da sua instituição. E aí a Cida já matou a charada, né? Segurança da informação é o primeiro, né? É onde eu estou gastando muita energia, eu estou realmente preocupado. E se a gente for olhar a experiência brasileira, um dos motivos pelos quais ela foi elogiada é a qualidade da camada de segurança que a gente impôs para os players, né? Então, é uma estrutura segura, né? E ela está sendo bem difícil de ser construída. O que acontece, né? Se a gente vai pensar ali, como é que você está criando negócios, como você está discutindo comunicação com o cliente, vai ficar lá embaixo na prioridade dessas instituições. Ainda estamos gastando muita energia no desenvolvimento. E olha que triste. Quando a gente pergunta para o cliente, mas cliente, por que você não deu o seu consentimento? Por que você não quis participar do Open Finance? E aí a gente percebe uma coisa, a primeira resposta que ele vai dar é eu tenho preocupação com os meus dados. E aí Cantarino começou falando a questão de o quanto a instituição Brasil precisa apoiar essas evoluções, né, que o mercado está fazendo. E aqui é realmente uma questão institucional. Eu eduquei esse cliente a vida inteira dele para não compartilhar nenhuma informação, né? Eu ensinei esse cliente a fazer isso. Não dá sua senha, não dá seus dados, cuidado com quem você vai compartilhar informação. E agora, né, de repente eu chego para ele e falo assim: "Não, compartilha seus dados, vai ser super bom para você". A gente está rompendo o modelo mental desse cliente, que a gente mesmo educou, né? O mercado financeiro educou esse cara. Então, a gente acha que aqui é uma questão de não é o banco a fintech B, chegar a público e falar: olha, o Open Finance é muito seguro, você pode confiar, você pode ser feliz. A gente vai precisar de um apoio institucional, de fato. Do mesmo jeito que o Bacen apoiou o Pix, né, e mostrou o quanto ele era confiável e seguro para os clientes, a gente vai precisar desse apoio também, para que o entendimento desse cliente mude e ele seja institucional, e não seja da instituição A, B ou C, mas ele seja para o país, né? E quando a gente olha, pergunta para aquelas instituições que já estão usando as peças do Open Finance, né, para se relacionar, para vender melhor produto, para melhorar o target ali dos clientes, a gente vê que elas já estão conquistando resultados, né? Em média, a gente vê grupo controle e grupo Open Finance uma qualidade, um aumento de vendas ali pela personalização de até 20%, em média, tá? A gente tem alguns players que citaram para a gente centenas de vezes melhor a qualidade da oferta usando os dados oriundos do Open Finance, né? Então, a gente tem sim já players que estão conquistando resultados usando as peças do Open Finance, né? E aí vai desde eu entender e botar o foco correto no cliente, até eu realmente fazer vendas melhores, fazer vendas hiperpersonalizadas, que foi o que a Cida falou,
que é uma busca, né, do mercado hoje. E aí, se a gente for perguntar, né, onde está a confiança desse cliente, aí a gente vai perceber o seguinte: ele ainda confia nas grandes marcas, nos players que ele está acostumado, né? Então, se a gente vai perguntar, você confia mais para dar seu dado no banco tradicional, no banco digital ou na carteira? Volume altíssimo de confiança para o banco tradicional, para os incumbentes, né? E um receio maior quando a gente fala de carteira digital. Ali ele ainda está bastante cuidadoso, afinal, né? Ele está compartilhando uma informação financeira, né? E serviços, inclusive. Então, iniciação de pagamentos, não é uma coisa banal para esse cliente, né? Ele está acostumado a dar os dados dele no contexto de redes sociais e tudo mais, mas na verdade, quando ele chega na prática para o Open Finance, ele já é um pouco mais restritivo. E quando a gente vai discutir Beyond Banking, aí a gente falou lá no começo, eu estou me conectando com outras indústrias, então a gente foi perguntar as outras indústrias, como é que está a sua confiança? Aí a gente tem um caminho longo a ser seguido aí por essas indústrias, né? Então a gente perguntou, por exemplo, uma coisa que a gente achava que ia ser diferente, né? Você compartilharia seus dados com o WhatsApp? Você compartilharia seus dados até com corretoras de seguros, com telefonia? E ele é bastante conservador, né, em fazer esse compartilhamento. Então a gente ainda tem um caminho longo de convencimento para, de fato, ele confiar nesse compartilhamento. E quando a gente fala de iniciação de pagamento, encaminhamento de proposta de crédito, aí sim, ele ainda é um pouco mais aberto, mas ele vai ser aberto com os players que ele já está acostumado. Então, o varejo, onde ele já consome produtos financeiros, companhia aérea, né? Então, ainda tem aí bastante trabalho, principalmente, né, dos times de CX, para a gente construir jornadas que sejam realmente interessantes para esse cliente, de fato, ter o interesse de compartilhar. Só que eu tinha para contar para vocês hoje, o relatório tem bastante mais informações, eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam baixar ali, consumir, podem chamar a gente se vocês quiserem discutir o relatório, todas as outras informações que nós trouxemos. Espero que ajude aí vocês a continuar aí nessa jornada para o Banking Anywhere, Beyond Banking e tudo isso que Cantarino vai trazer aqui para vocês hoje. Maravilha, Jamile, maravilha. A gente tinha uma pergunta aqui do Jefferson Souza, né, sobre se os clientes estão educados, sobre os benefícios do Open Finance, mas eu acho que você mostrou bem claramente, né? Ainda é uma lenda na vida do consumidor que a gente tem muito espaço para educar, não é verdade? Você quer comentar alguma coisa nisso? Tem sim. É engraçado, né? Porque a gente trouxe até a experiência da rede social, né? Ele compartilha tão fácil o dado dele, tão livremente, às vezes dados super relevantes, super secretos ali dele, e ele nem pensa que ele está fazendo esse compartilhamento, né? E Pois essa é é. uma das preocupações, essa maturidade dele saber com quem ele vai compartilhar e em troco de que ele está fazendo esse compartilhamento, isso indica maturidade e ele ainda não tem, né? Então a gente Pois vai é. também ter que trabalhar essa educação, que ela nem é financeira, ela é digital, né? Dele saber onde ele está pondo a informação dele e ele ser muito restritivo nesse sentido, ele saber o valor desse dado de fato, né? E depois, Perfeito. no futuro, conseguir até monetizar esse dado, né? Que é o futuro que a gente vê ali do Beyond Banking e toda a contextualização das experiências. Muito bom. Obrigada, viu, Jamília, a você, a todo o time da Capgemini. E, pessoal, tem um link para vocês baixarem o conteúdo completo dessa pesquisa aí na nossa plataforma. É só dar um clique, vocês vão poder ter acesso a tudo isso. Tenho certeza que a Jamile vai poder também disponibilizar aí, tem o link também do LinkedIn dela para vocês se conectarem e poderem esclarecer muito mais coisas. E nós vamos ampliar essa discussão lá no nosso evento do dia 5 de outubro. Obrigada, Jamile. Obrigada, Sina. Tchau, tchau, gente.